tinha comentado de uma coisa que a gente não falou, né? Sobre alimentação, ele já comentou, em parte, mas se... superficialmente ele falou. Mas pode, pergunta aí. Não, deixa eu falar, o interessante, o William Burroughs e a esposa era vegetariana. O Tolstói é vegetariano. Então, esses caras que fizeram esses movimentos aí alternativos de libertação, né, eram coincidentemente vegetarianos. Só um detalhe. No Exército da Revolução hoje, né, eles não dão importância a isso, do fato dos fundadores serem vegetarianos. Não dão importância. Eles são... não levam a isso. No Brasil, que tem tanta carne pirata, né? Que é motivo de devastação, motivo de tudo, né? Ainda seria mais um motivo. Né? E a Catherine Burroughs morreu de câncer. Morreu de câncer. E a carne tem uma influência aí na provocar essas doenças. Né? Agora, e textos de sua autoria? Tem, mas são poucos. Tem alguns textos aí, mas é mais assim, análise de conjuntura, política, né? Coisa assim bem prática mesmo, né? Pontos de vista meus sobre determinados assuntos, né? De minha autoria é pouca coisa, não tem muita coisa não. Você não queria fazer uma reflexão agora sobre alguma situação do Brasil? Não, eu fiz um comentário aí quando o Rui Falcão, sim, ele mandou o PT comparecer na festa lá da conquista lá da redução da tarifa, na Paulista. Isso, que a gente estava junto lá, né? Estava junto. Ele mandou... Que foi chamado de a revolta do vinagre, né? A revolta do vinagre foi um dos primeiros atos, né? Aliás, foi uma das primeiras... Não, foi o ato depois da revolta do vinagre, né? Repressões, porque o movimento estava crescendo, a repressão estava crescendo e um cara, ele colocou, ele nomeou, não tinha nome até então, aí ele colocou o nome de a revolta do vinagre. Mas aquele dia que a gente estava junto foi a revolta do vinagre. Que o Rui Falcão convocou os líderes. Foi aquele dia, foi uma quinta-feira à noite. Então, foi assim, mas aquele dia ele tinha convocado? Tinha. Lá na Praça Roosevelt. Eles estavam lá na Roosevelt, né? Sim, porque o MPL... no Teatro Municipal, né? Isso. O MPL chamou a primeira, a gente foi pela Avenida Ipiranga. O MPL chamou a terceira, a quarta e acho que foi na quinta que foi que a polícia começou a ver as mochilas, né? Isso. E um jornalista foi preso porque estava com vinagre dentro da mochila, certo? E aí deram o nome de revolta do vinagre, né? Então, mas ia ser a comemoração, né? Não. Na Paulista? Não. Aquele dia foi a revolta. A comemoração foi na outra semana. Tá, depois. Então, tudo bem. Então, Mas foi a aí. comemoração que ele convocou a juventude. Não, ele já tinha convocado Ele chegou a convocar, né? naquela revolta. Não, não, mas a chamada para a revolta do vinagre foi feita por um jornalista. Eu só repercuti. Sim. Né? Mas o que eu quero falar, que foi mais importante, foi aquele momento na Paulista, onde apareceram as bandeiras do PT e a CUT. Sim. Tá? Por quê? Porque nos atos anteriores do MPL, né, aparecia esse pessoal. Sim. Do PT, do PSOL, do PSTU e mais um grupo lá. Bandeira vermelha. PCB, né? Acho que era. PCO. 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 PCO.
E não queremos saber não, a eleição é em 2004, é o ano que vem, não queremos 14, saber, né? não, aqui não tem esse negócio de campanha de partido não, entendeu? Não tem nada a ver com direita, né? Direita, é porque a direita isso, a direita aquilo, não tem nada, ali era gente, era povo. Eu conversava com as pessoas, gente normal, povo, né? Dia a dia que a gente vê. E chegaram lá. Eu vi que no primeiro momento ali, o povo estava chegando, né? Foi diferente. Nas outras, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, chamada MPL, era de cara. Né? Os das bandeiras eram os primeiros a chegar. Tá? Eles são os primeiros a chegar, aquele monte de jornal, os primeiros a chegar. Certo? Aí quando o povão chegava, antes de sair a caminhada, o pessoal, por favor, sem bandeira. Sem bandeira. Né? Sem bandeira. Aí, como era multidão, os caras enrolavam a bandeirinha e ia na marcha junto, sem problema. Né? Só que nessa última, tá? Comemoração lá. Nessa última eles não enrolaram. Não enrolaram a bandeira. E era PT, e era CUT que estava ali, e era MST, né? Aquela turma toda estava lá. Mas, pela insistência, o PSTU enrolou, o PCO enrolou, e mais os caras do PT e do MST e da CUT não enrolaram, entendeu? Então, veja bem, já vinha acontecendo na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, eles estavam querendo mesmo usar as marchas para gravar, e quando chegar a propaganda eleitoral de 2014, dizer, nós estávamos lá. Estávamos lá, e a gente estava até na liderança e por aí. Aquelas mentiras que eles colocam sempre, né? E como ninguém é besta mais, né? A primeira não deixaram, e na última lá eles queriam a todo custo. Eles contrataram empresas e o Rui Falcão percebeu isso, não. Tem ou agora ou nunca, botar o PT e a CUT aí vai ser básico. Mas não tem lógica isso, porque, caramba, quem aumentou a tarifa foi o Kassab, e o Kassab é... Não, o Haddad, né? O Haddad. E o Haddad é do PT. Como é que você briga com o prefeito resiste e manda o Alckmin... Lá de Paris, né? E depois que você ganha, ele se junta e bota a bandeira. Não tem lógica, não tem sentido isso. É puramente marketing eleitoral. O Rui Falcão queria fazer marketing eleitoral ali, está claro, está patente, mas como o pessoal não deixou, não vai sair essa bandeira e queimou e tal, né? Eu fiquei meia hora. Quando eu cheguei cedo, quando eu via os caras da CUT do PT lá, eu comecei a xingar os caras. Eu xingava, e sozinho. Né? Um xingava e ia embora, Não, eu fiquei xingando meia hora o tempo todo lá. Eu ia um por um, e rodeava, e xingava. O Haddad fugiu do helicóptero lá quando ele viu a multidão invadindo lá a prefeitura, ele fugiu do helicóptero. Esse cara é um covarde, e PT não está com nada, isso aí é democracia burguesa de vocês. Ele fala, fascista. Fala, não, fascistas são vocês, né? E com a tua democracia burguesa aí. Eles gritavam democracia, eu falava burguesa. Mas esses caras são militantes pagos, né? Não, depois se descobriu que no rastilho das manifestações, a CUT e o PT
E as centrais sindicais, opa, vamos pegar aí, né? Então chamaram depois, né? Dá uns 50 conto Manifestação lá para cada não, cara, para chamaram. cada pessoa. Chamaram para dar continuidade às manifestações com as bandeiras. Aí eles começaram a pagar a gente. O povo não foi. Foi um fracasso total. Né? Não apareceu gente do povo lá e aqueles gente os militantes deles lá não estavam sendo pagos. O que confirmou tudo aquilo que eu estava dizendo. Então, o MPL, daí a minha briga com a Tabita. Viu? Ó, pegamos de frente. Sério? Porque a Tabita, ela depois que eu li melhor lá os títulos dela, eu descobri que ela tem um namorado que é membro do MPL. O MPL apagou, né? Sumiu. Não, foi assim, ó. Olha, o MPL estava com a faca e o queijo na mão. Tá? Eles poderiam ter feito avançar o processo democrático no tá? Mas eles sofreram pressão ali, ó, viu? Eles foram muito pressionados e cederam à pressão. Aí eles soltaram um comunicado, ó, saiu na Folha de São Paulo. Soltaram nos jornais tudo, comunicado para as pessoas não comparecerem, não irem para manifestações, que eram fascistas. Que os fascistas estavam tomando conta. A direita é muito organizada. A direita é super organizada. Essas grandes manifestações aí foram feitas pela direita. Não foi feita por direita, foi o MPL que chamou e o povo acreditou no MPL. Mas quando o PT viu que não ia capitalizar, que é uma palavra que eles usam desde a fundação, o que a gente vai ganhar com isso? O PT sempre tem esse negócio, o que nós vamos ganhar com isso? Né? Quando eles viram que não iam ganhar nada com isso, e só tinham a perder, né? Aí começaram a atacar, dizendo que aquilo ali era movimento de direita, era a direita que estava tomando frente. Eu sei que tem esses movimentos aí, Marcha para Jesus, né, que a direita manipula. Não, mas é que nem o fato do pessoal estar com bandeira do Brasil lá e cantando nacional não significa que é tudo fascista. Sim, sim. Entendeu? Agora, para mim o que é ridículo era bandeira de partido. Agora, bandeira do Brasil, não tem como eu ficar me opondo, todo mundo sabe a bandeira do Brasil. Não, a bandeira de... que veja bem, o que estava prevalecendo, assim, tanto que depois que o MPL saiu fora, o Black Bloc assumiu, né? Mas veio uma campanha violenta em cima do Black Bloc, né? Para desmantelar o Black Bloc. Agora, quem, na minha opinião, quem que rompeu com o MPL foram os próprios partidos, porque teve teve uma manifestação na segunda-feira que eles iam em direção ao Palácio do Governo e na ponte estaiada lá dividiu, né? Os partidos não queriam ir, o Palácio do Governo, o MPL queria, daí ficou aquela briga. Então ali o pessoal do PSOL e tal já começou a dividir. O pessoal do PSOL, PSTU já começou Quando eu fui membro do diretório do PT aqui em São Miguel, eu era tesoureiro e o Roberto Gouveia era o secretário. E o Roberto Gouveia, mais tarde, ele conseguiu se eleger e foi deputado estadual aí umas 2 ou 3 vezes, não sei. O Roberto Gouveia falou uma coisa para mim, que eu gravo. Ele falou, ó, partido político só tem uma coisa em mente, e mais nada. E essa coisa é voto. Eles só pensam em voto. Todo o trabalho deles é direcionado para obter voto. Então, claro, o povo sabe disso. Quando eles aparecem em manifestação com bandeira, né? Quando eles pegam caronas, eles estão querendo voto. E isso afasta o povo, não agrega, afasta. Mas eles queriam a todo custo
a todo custo. Como não houve espaço para eles nas manifestações, para eles podiam ter ficado quietos, não é? Vamos ficar na nossa, aqui não. Começaram a acusar as manifestações como sendo organizadas pela direita. Lá em Kiev, também estão acusando a mesma coisa, que é a direita que está... Porque os caras preferem se unir à União Europeia, né? Do que ficar do que ficar no cadáver lá da Rússia, né? Eles não... Foi ruim mesmo, sabe? Não, foi um período... Fantasma. Foi um período horrível que eles passaram debaixo da opressão lá da União Russa Socialista. Eles não querem mais aquilo. Qualquer coisa. Né? Até a União Europeia a gente pega, né? Mas Rússia não queremos saber de Rússia não. Daí vira uma nova Grécia. Aí o que os caras falaram? Não. São nazifascistas, é a extrema-direita, a direita que tá querendo jogar eles na União Europeia, eles distorcem as coisas, entendeu? Não é por aí, caramba. Vamos ser honestos, pelo menos. Não, eles não gostaram, o povo da Ucrânia não quer saber de Rússia, não quer saber de regime soviético, não quer saber mais de nada. Já experimentaram aquilo, entendeu? E não gostaram. Experimentaram e não gostaram, não querem mais. Pronto. Deixa os caras decidirem o que quer. Quer se unir à União Europeia? Se una. Não é porque o tio Sam, a CIA, não sei o quê, né? É que nem o pessoal fala, a turma é contra político, então quer dizer que é antidemocrático. Não tem nada a ver. Que o cara é anti os políticos que estão aí. Tem níveis de democracia, né? A gente quer uma democracia profunda, é isso que a gente quer. A gente não quer uma democracia superficial. Então quando a gente recusa essa democracia superficial deles, eles nos chamam de fascistas. Né? Não, a gente quer que as pessoas opinem, que as pessoas tenham uma escola onde eles aprendam a questionar tudo aquilo que eles aprendem. A gente quer isso. Né? Porque gente que não questiona nada sempre vai escolher mal, vai votar errado, vai votar no Maluf. Né? Então, vamos mudar as coisas da democracia lá em profundidade, mas eles chamam isso de fascismo. Não, mas o fascismo, eu respondo para eles, né? Nasceu dos partidos, nasceu desse regime democrático deles. Silas, os meus textos são muito pontuais, né, de momento. Então, quando eu vejo que alguém está falando aquilo que eu quero falar, né, eu repercuto aquilo. Quando não acho, então chega a hora de escrever alguma coisa. Né? Foi naquele momento ali, quando começaram a chamar os manifestantes de manipulados pela direita, e eu não via em lugar nenhum nada escrito diferente daquilo. Então, aí eu escrevi, falei, não. Aí eu coloquei no blog lá no Taborita, né? Quando tem algum texto eu coloco lá e compartilha com a gente. Então o material eu coloco lá. Mas é assim, Silas, olha, é assim, a gente está numa caminhada aí aprendendo a cada dia, né? Cada dia, aprendendo a cada dia. Não cheguei ainda ao ponto de dizer que o caminho é esse ou aquele, entendeu? Eu passei por vários caminhos, e esses caminhos, Igreja Presbiteriana, o Exército da Salvação, funcionário público, funcionário de empresa privada, né? E nada disso aí serviu para mim. E o que serve? Qual é que é? Não sei. Tô caçando ainda, tô procurando. Né? E espero que um dia chegue lá. Já estou com 61 anos. Tá novo ainda. Então estou aí. Eu não acomodei não desisti de nada. Estou aí na luta. E não perdeu a fé. Não, é essa fé que fortalece, né? Então é isso aí. Fortalece. Né? Passou por tudo isso e não perdeu a fé, então tá ótimo. O William Buser tem uma frase, ele diz que
Ele fala assim, que chegaram os anarquistas lá para conversar com ele. Tem um trecho lá no... Ele fala socialista, mas pelo jeito era anarquista mesmo. Né? Porque não tinha muita diferença naquela época, em 1890, né? Não tinha tido ainda a Revolução Russa lá. Tava em qual internacional? Ixi, aí quem pode saber é o Júnior, né? Tem que ver como que tava a briga. 1890, a primeira internacional? Não sei. Ainda estavam amistosos. Então, ó, tinha uma fila para sopa, né? A fila estava grande. Aí, isso está no Darkest England. Então, o cara chama ele, o negócio é a gente ir pro sindicato, né? Sei lá, ganhar o poder, sei lá. Aí ele dá uma resposta pro cara, assim, ele fala, mesmo na fé cristã, nos falam de vida depois da sepultura, né? E você está me falando de vida depois da Revolução. Né? Ó, tá lá, aqui está o João Paulo aqui. O João Paulo, ele faz 2 dias que não come. Eu fiquei sabendo que faz 2 dias que ele não come, porque ele está com muito de fome, está aqui na fila. Aqui. Fala para o João Paulo se ele está a fim de esperar a Revolução para poder comer. Pegou pesado, né? Não, tem que fazer alguma coisa, né? Enquanto a Revolução não chega, tem que fazer alguma coisa. Enquanto Cristo não volta... Enquanto o reino, né? O reino não chega, tem que fazer alguma coisa, né? Então, daí esse tesão aí pelo Darkest England, né? Você tem que fazer alguma coisa. Eu tentei no período que eu fiquei lá na Resolução, eu fiquei 2 anos no Colégio Cadetes, né? E fiquei 1 ano trabalhando lá. Quando eu cheguei na igreja lá, no corpo de Ponta Grossa, só tinha um membro, que era o sargento. Ele foi me pegar na rodoviária, com uniforme e tudo. Né? Ele falou assim, ó, a igreja está vazia, só tem, você vai pregar para mim. Né? Não, tudo bem, a gente vai visitar as famílias, né? Porque teve gente que frequentou lá, né? Então, eu fiquei 1 ano, quando eu saí de lá, tinha uma brigada de cantores lá. Né? Tinha um grupo de cantores, tinha algumas 3, 4 famílias e gente solteira. Tinha uma turma lá, né? Tinha uma turminha lá. Aí quando eu saí de lá, me mandaram para Arco Verde. Para trabalhar no orfanato com 50 crianças. Mas o orfanato era um prédio, tinha uma rachadura, estava à beira de cair, desabar. Né? E o cara que estava tomando conta lá, ele só estava ali porque não tinha outro trabalho para fazer. Aí eu falei, peraí, vamos começar de novo. Você está aqui trabalhando, ajudando essas crianças aí, porque não tem outra coisa para você fazer? Não tem, a minha família não me quer mais de volta. E quando eu peguei isso aqui, estava pior do que estava, né? Essas crianças tudo com verme, né? Mal dá para alimentar essas crianças. E aí passou 2 horas, eu recebi uma carta do chefe territorial do Brasil, falando assim, 3 palavras, escolha teu caminho, e assinado, né? Aí eu entendi aquilo como demissão, né? Procura teu rumo aí. Procura teu rumo. Aí é pra já, né? Aí eu já liguei e falei, ó, não manda a minha mala, que eu estava no Rio de Janeiro, né? Eu tinha trabalhado no orfanato lá do Meia, e me mandaram para lá. Aí eu liguei para lá, não manda a minha mala para Arco Verde, Minas Gerais, manda para São Miguel Paulista. Aí mandaram, era um baúzão, cheio de livros, né? Mandaram para cá. Aí também não serviu, né? O projeto do William Bulls, aqueles que assumiram o projeto, tudo bem, né? Mas boa parte se tornou pastor ou padre, leva a coisa assim, né? Como se fosse uma profissão ou um modo de vida, né? Não é aquela coisa de realizar uma obra, né? Uma coisa que você não comentou foi aquela iniciativa do culto caseiro. Sim. Que aquilo lá foi bem legal. Bem legal.
Então, que rolou. Quanto tempo rolou aquilo? não, aí, olha, desde que eu saí, deixa eu ver aqui, peraí. Quando eu sempre sentia a necessidade de congregar com as pessoas, né? Com as pessoas que têm a mesma profissão de fé, né? Que acreditam na divindade de Cristo, e que acreditam que aquelas coisas lá, aquele modo de vida, é um modo de vida mesmo, né? Então eu não achava essas pessoas dentro das igrejas, então eu cheguei a fazer alguns cultos caseiros em casa lá, né? Eu cheguei a fazer. Eu chamava lá, a Janete preparava um pão, né? Ela fazia um pão, e a gente repartia o pão, e cada um comia o pão, e o grupo começou a crescer, e aí não era só um pão, era um almoço, né? E o grupo crescendo, aí a gente descobriu uma coisa, que muita gente ia só para almoçar lá. Ia lá para almoçar. Era um almoço gostoso. Era de domingo? Domingo. Eu fazia perguntas, eu queria que as pessoas interagissem, mas não, o pessoal ficava quieto, não falava nada. E eu comecei a achar aquilo estranho, né? Aí mais tarde a gente descobriu que a turma ia lá para almoçar, né? Porque a Janete era cozinheira, né? Ela sabe preparar uma refeição como ninguém. Então, e ela caprichava, né? Caprichava. A gente fazia leitura bíblica, a gente conversava, nada de pregação, né? Era mais conversa mesmo, assim. Eu procurava despertar interesse, né? Alguma coisa assim, mas estava muito difícil, era um grupo de mudos, né? Então, aí a gente acabou, a gente interrompeu, né? Mas também aí teve algumas traduções aí em cima disso, Igreja Caseira, do John Dee, traduzi, é um empresário norte-americano que reúne as pessoas na casa dele, John Dee. A capa é uma casinha saindo fumaça da chaminé. Um lugar muito bonito, né? A capa do livro. Mas a maior descoberta foi esse comunalismo, porque o Recruit, ele não é um cara panfletário. Ele não está querendo te convencer de nada, entendeu? Ele é um tipo de fotógrafo, o Recruit. Dá um contexto, um panorama histórico. Exatamente, exatamente. Ele fotografa ali, ó, é assim, ó, é assim. Ele dá umas tropeçadas, né? Ele fala que os cristãos primitivos, o grupo mais próximo dos cristãos primitivos hoje, no século XX, são os Testemunhos de Jeová. E ele é uma desinteria, né? Nem cagada, né? Desinteria. Não tem nada a ver. O Testemunho de Jeová não tem nada a ver com o cristianismo primitivo. Mas é isso aí. Ainda a gente está em busca, está em procura, né? Eu só vou sossegar quando a gente estiver dentro. Mas mesmo assim, se a gente conseguir, né, se Deus permitir, eu ainda ver isso, né, uma comunidade autogestionária funcionando, um grupo, ou algumas famílias, não precisa ser muita, eu já me dou por satisfeito. Mas é claro, a gente vai querer que se expanda, né, que hajam mais, que hajam 1000 comunidades autogeridas. E não precisa ser todas do mesmo jeito. Pode ter até uma comunidade autogerida ateia, né? De ateus, né? Sim. Ou de católicos, ou de seja lá o que for, de budistas, mas é assim, ó, o povo se governando, se autogerindo, sem exploração, sem opressão, né? É toda essa
essa coisa que os anarquistas vêm tentando há muito tempo aí na teoria, mas não consegue executar na prática, mas que essas comunidades cristãs conseguiram, viu? Conseguiram colocar a teoria anarquista em prática. Os anabatistas, os remanescentes dos anabatistas foram os que conseguiram mais sucesso com a teoria anarquista sem nunca ter nem lido a teoria anarquista. Nunca ter se aprofundado em... Não sabe quem é Bakunin, quem é Proudhon, mas pratica. Que é o comunismo de produção e de consumo. Você produz junto, não tem propriedade privada, né? E consome tudo junto. Sem correr dinheiro, sem precisar dessas coisas aí. E o comunalismo do Rex Luthor mostra isso aí. E eu não vejo mais livros, sabe? Pegando assim, juntando esse povo todo numa coisa só, né? E dando uma conotação política, né, a essas comunidades. Tem uma conotação política profunda ali. Né? Eles não querem ser governados. Eles não querem dar imposto que dá dinheiro para o governo que vai pegar o teu dinheiro e vai comprar arma. Né? Servir exército. Servir exército, muito menos. E eles sofreram muito perseguição e por causa disso. Então, eu vejo uma teoria anarquista muito bonita, né? Que tem lá suas estrelas, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Tolstói, etc. E tem uma prática anarquista que não tem o nome anarquista, uma prática cristã. Né? Não tem nem nome anarquista, uma prática cristã que realiza o projeto anarquista na Terra, que não é depois do cemitério, não, é na Terra, depois do túmulo, é na Terra, aqui e agora. E desde 1500, desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX, estão aí, para quem quiser ver. Vai lá, vê, os caras praticam o comunismo de produção, pratica o comunismo de consumo, pratica. Então, eles dependem de políticos, de polícia, de governo, de presidente, de banco. Não, é eles mesmos que fazem. Geram a própria energia que consomem. Geram. Eles procuram ser autônomos. Dependendo do grupo, usa mais ou menos. Né? Tem grupos que não usam energia elétrica nem cafacatuça. Não usam. Não querem usar. E são ricos. Viu? São ricos. Tem grupos que usam. Que não usa energia elétrica. Enquanto a gente não consegue. Mas não é questão de tão certo ou tão errado. Eles decidiam, então, mas a autonomia continua, né? O que você ia falar? Não, mesmo que a gente não consiga essa coisa da produção, consumo e tudo, pelo menos nas nossas relações. Sim. A gente buscar relações mais autênticas, né? Sim, claro. A gente... Sem intermediação de... Não, e a gente está aqui no debate, né? A gente está aqui sem intermediário, né? A gente está aqui tete a tete, né? Não tem interesse outro a não ser procurar uma vida melhor para todos nós e para o nosso próximo. O interesse é esse. Desinteressado, né? Coisa mais... De poder, né? De glória terrena, nada disso. É só mesmo... nós temos um problema? Temos. Então vamos resolver esse problema? Vamos. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Né? Procurando uma saída para nós e para nossos irmãos lá fora. Basicamente é isso. Então, mesmo que a gente não consiga materializar esse sonho aí de viver de uma maneira autônoma, né? Sem interferência do sistema, mesmo que a gente não consiga, nós já conquistamos isso aí, né? Essa relação. E você vai inspirar muita gente ainda aí. Então, a gente vai aprendendo e aquilo que a gente aprende, a gente passa para frente. Aquilo que você aprende, você passa para frente. Assim a gente vai. Agora, não é impossível, né? Porque eu, por exemplo, eu jamais estava esperando o negócio de junho aqui no Brasil, né?
todas as cidades, pequenas, grandes, o povo na rua, né? Querendo transporte digno. Isso aí eu nunca... Famílias, né? Famílias, né? Família Eu com nunca. crianças. Tá? Surpresa. Eu nunca esperava que isso acontecesse. Né? E o povo não sabe. Junho. Foi junho. O recado de junho foi assim: nós do povo sabemos que vocês pegam dinheiro e não. Nós não demos cheque em branco, né? Esse foi o grande recado. E qual foi a resposta deles? Ó, borrachada, né? E leitura. Eu não fiquei para tomar, você ficou lá, né? Eu tava com medo, eu afinei. Você enfrentou os caras. Ó, não, você ficou sim. Eu fiquei até certo ponto depois. Agora é assim, ó, quando você chega para a manifestação, a polícia já está esperando você e para te enquadrar, e te enquadra. Eles esperam lá, tal. Quando eles veem aquele número, está sendo reduzido o número agora. 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Teve uma manifestação aí que chamaram aí na frente do Teatro Municipal, tinha 20 pessoas. 40 policiais, né? Nossa. Eles mão para a cabeça, né?